Mas essa liberdade foi algo muito caro por Deus em nosso benefício desde a criação. Quando Deus estabeleceu que o homem não devia comer daquele fruto específico, o mandamento dele foi um mandamento de liberdade, dizendo: de todas as árvores do jardim comereis livremente, exceto daquela que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, o tema da liberdade cristã ele tem sido muito mal compreendido por conta de um lado, um fundamentalismo que faz com que as regras humanas se sobreponham às regras bíblicas, e isso é farisaísmo, isso é legalismo, isso é pecado, tanto quanto você infringir a própria lei do Senhor. Portanto, esse equilíbrio ele também não é encontrado no pentecostalismo. Na verdade, o fundamentalismo e o pentecostalismo ele meio que se dão as mãos quando existe de um lado essas proibições, né, que o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, né, ele trata, Colossenses capítulo 2, ele trata de uma forma tão dura, dizendo que nós não devemos nos guiar por regras humanas, não manuseis aquilo, não toques naquilo outro, segundo doutrinas e preceitos dos homens, porque essas coisas com uso se destroem. Portanto, esse não faça isso, não toque naquilo outro, não prove isso, todas essas regrinhas que são a cara de igrejas, muitas vezes hoje em dia, de religiosidade, mas não de escritura, elas devem ficar de lado. Mas por outro lado, nessas regras humanas se solta ou se liberta equivocadamente essas pessoas dentro dos cultos onde existe um princípio regulador. E é exatamente onde entra o princípio da liberdade cristã. Nós somos livres para cumprir a lei de Deus. É por isso que o apóstolo Tiago, ele chama a lei de Deus de a lei da perfeita liberdade. Não é por quê? Porque nós temos hoje, em Cristo, a possibilidade de olhar os mandamentos de Deus não como alguma coisa que nos aprisiona, porque o primeiro uso dessa lei, não é, dos mandamentos de Deus, é demonstrar a nossa pecaminosidade. O segundo uso dessa lei é nos fazer correr para Cristo. A lei nos serve de aio para nos conduzir a Cristo. Mas o terceiro uso dessa lei é a compreensão de que nós a amamos. Hoje nós temos prazer na lei de Deus. E esse prazer na lei de Deus é demonstrado quando pecamos, nós nos arrependemos dos nossos pecados e mais uma vez corremos para Cristo para o perdão deles. Portanto, se você quiser conhecer a verdadeira liberdade, essa verdadeira liberdade só é encontrada em Cristo. Por isso que em Gálatas, a carta de alforria dos crentes, nós temos no capítulo 5 o apóstolo começando dizendo: ninguém imponha sobre vocês o jugo de escravidão. Sejam livres, sede firmes na liberdade que vocês têm em Cristo. Mas no versículo 13, ele adverte dizendo que ninguém deve usar da liberdade para dar ocasião à carne. E esse é exatamente um outro ponto que precisa ser consertado em muitas mentes de hoje em dia, que acham que em nome da liberdade podem fazer o que querem e bem entendem, não se submetendo aos parâmetros e à cerca de proteção que a lei de Deus é para nós. Portanto, sejamos livres, livres para viver de forma digna o Evangelho de Cristo, livres para aproveitar esse mundo e aproveitar as coisas lícitas que Ele oferece, e livres para cumprirmos porque amamos a lei do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo.